Hoje, a gente vai mergulhar na vida e nas ideias de Erich Neumann, um daqueles pensadores gigantes do século XX que, muitas vezes, acaba ficando meio de escanteio. A história dele é a de alguém que viu o próprio mundo desabar e, no meio dos escombros, precisou construir um jeito novo da gente se entender, uma psicologia feita sob medida para tempos de crise. Olha que frase forte, né? E ela vai direto no coração do pensamento dele. Norman entendia que o simples fato da gente se tornar um indivíduo, de ter uma consciência própria, já nos separa do todo. E isso cria o que ele chama de ferida do isolamento. Mas o ponto para ele é que essa ferida não é uma coisa ruim. Na verdade, é um chamado. É quase um convite para a gente olhar para dentro e achar um sentido mais profundo nisso tudo. Bom, e para entender de onde vêm essas ideias, a gente precisa voltar no tempo. Precisamos entender o mundo que forjou Neumann. E que mundo, hein? Era uma Alemanha à beira do precipício. Essa linha do tempo aqui mostra a velocidade com que o caos se instalou. Pensa só, nascer num império que parecia que ia durar para sempre. Vê esse mundo ser feito em pedaços pela Primeira Guerra. E daí, quando o jovem vê a experiência frágil da República de Weimar ser simplesmente engolida pelo nazismo. Não foi um evento ou outro, foi o colapso completo da realidade. E cada uma dessas etapas deixou uma marca profunda no pensamento dele. A família do Neumann era, sabe, aquela típica família judia alemã, bem-sucedida, totalmente integrada à sociedade, eles acreditavam de verdade na integração, eram cidadãos do império, estudavam os clássicos, viviam num mundo onde ser alemão e ser judeu pareciam duas coisas que podiam sim andar juntas numa boa. O mundo deles era construído nessa promessa. E então, essa promessa se quebrou. Aquele antissemitismo que parecia uma coisa do passado voltou com uma violência absurda. A tal questão judaica virou uma obsessão. Todos aqueles valores de civilização, de progresso que eram a base do mundo dele, simplesmente desmoronaram. E isso, claro, jogou o Neumann numa crise existencial gigantesca. Pensa só, como é que se constrói uma identidade quando o mundo que te definia, de repente, não te aceita mais? Mas essa crise toda na Alemanha não foi o fim da linha para ele. Muito pelo contrário. Foi o catalisador, o empurrão que faltava para ele começar um capítulo totalmente novo na vida. Uma jornada que foi tanto geográfica quanto, e principalmente, psicológica. E olha que importante, ele não fez essa jornada sozinho. Do lado dele estava Julie Blumenfeld, que não era só a esposa, mas a grande parceira intelectual e de vida. O caminho deles se cruzou lá em Berlim e juntos eles não só viram o mundo deles desmoronar, como decidiram construir um novo. A jornada do Erich é, no fundo, a jornada dos dois. E aí vem o momento da virada. 1933, a fuga para Tel Aviv. Eles deixaram para trás não só um país, mas uma civilização inteira em colapso. Só que para eles isso não foi uma derrota. Foi ali, no exílio, longe do conforto das universidades europeias, que o trabalho mais importante da vida do Neumann realmente começou. E eles não ficaram isolados, deprimidos num canto, não. Muito pelo contrário. O apartamento deles em Tel Aviv virou o ponto de encontro, um centro cultural super vibrante. Era um porto seguro para outros que também tinham fugido. Um lugar onde a cultura alemã, que tinha sido negada a eles, não só sobrevivia, mas florescia de novo, com palestras, música e muito debate. Eles literalmente recriaram um mundo intelectual do zero. E é aqui que a gente conecta tudo. Essa jornada pessoal dele não é só um pano de fundo, entende? Ela é a matéria-prima do pensamento dele. A psicologia do Neumann não nasceu numa torre de marfim. Ela foi forjada no fogo da história. E para um pensador exilado, as conferências de Eranos, na Suíça, eram a sua salvação. Era sua conexão com o que estava acontecendo no pensamento europeu. Foi lá que ele se reconectou com gente do calibre do seu mentor, o C.G. Jung. Eranos era o laboratório onde ele podia testar e refinar as ideias que estavam nascendo daquele trauma histórico todo que ele via de longe. E não é só uma interpretação nossa. O próprio Neumann deixou isso bem claro. As teorias dele não eram exercícios abstratos. Era uma resposta direta à escuridão que tinha tomado a Europa. A pergunta que não saía da cabeça dele era: como uma civilização tão culta pôde produzir tanta barbárie? Todo o trabalho dele foi uma tentativa de responder a essa pergunta. E essa busca por uma resposta nos leva direto ao coração das ideias mais potentes dele, a proposta de uma nova ética para os tempos modernos. Aqui está o diagnóstico do Neumann. Ele dizia que a ética antiga, essa tradição que ensina a gente a reprimir o que é ruim e a projetar nossa escuridão nos outros, simplesmente faliu. Deu no que deu. Ao ver o mal sempre como algo que está lá fora, a gente fica cego para o mal que existe aqui dentro. A nova ética que ele propõe é o exato oposto.
É a responsabilidade radical de olhar para dentro, reconhecer e integrar o nosso próprio lado sombrio. E esse lado sombrio tem nome. Seguindo Jung, ele o chamou de sombra. E a ideia não é destruir a sombra, mas confrontá-la. Para Al Neumann, a catástrofe do século XX aconteceu porque, coletivamente, a Europa se recusou a olhar para a própria sombra e, em vez disso, a projetou em bodes expiatórios. As consequências foram devastadoras. Na sua obra-prima, As Origens e a História da Consciência, ele basicamente desenha um mapa dessa jornada da psique. Dá para a gente pensar em 3 grandes estágios. Primeiro, a unidade urobórica. É o começo de tudo, um estado inconsciente, onde não há separação. Pensa num bebê no útero, ainda fundido com a mãe. Depois, vem a luta com o dragão. É a fase do herói, em que o ego precisa lutar para se separar, para criar uma identidade própria. Mas a jornada não para por aí. O estágio final e o mais importante é a centroversão. É aqui que o ego para de brigar e se volta para dentro, trabalhando para integrar a sombra e encontrar um centro mais profundo, mais completo, no que ele chama de self. Então, depois de tudo isso, o que é que fica? Qual é o legado duradouro desse homem que buscou a totalidade em um mundo tão em pedaços? Tem uma historinha que eu acho que revela tudo sobre o homem por trás da teoria. Essa busca dele pela totalidade não era só uma ideia abstrata. Era uma reverência profunda pela vida, uma crença de que nada deve ser jogado fora ou negado. Nem a escuridão da alma, nem uma única pétala de rosa que cai. Tudo faz parte. Tudo pertence ao todo. E essa talvez seja a melhor forma de descrever o legado dele. O trabalho do Neumann não cabe numa caixinha só. É psicologia, é filosofia, é história, é mitologia, é misticismo. Tudo junto. Ele construiu pontes entre diferentes áreas do saber, sempre buscando um entendimento mais completo do que significa ser humano. E isso tudo nos joga de volta para o presente. O alerta que o Neumann deixou, nascido das cinzas do século XX, é muito claro. A recusa em confrontar a nossa sombra coletiva leva à catástrofe. E olhando para as crises do nosso tempo, a pergunta fica no ar. Essa busca do Neumann pela totalidade é só uma lição de história? Ou será que é o desafio mais urgente que a gente enfrenta hoje?